E vem conferir a crítica do filme Full Metal Alchemist, a estrela sagrada de Milos. E é inegável que um dos mangás e animes, obras de modo geral, que mais fazem sucesso dentro do mundo dos mangás e dos animes, pela sua história, pelos seus personagens, seria a obra Full Metal Alchemist. Obra essa que ganhou o seu mangá completo em 27 volumes, lançados entre o ano de 2001 ao ano de 2010. Depois ele ganhou um filme para o cinema, depois ele ganhou duas versões para anime, o Full Metal Alchemist e o Full Metal Alchemist Brotherhood. Além disso, você tem algumas novels da obra, você também tem live actions que saíram sobre Full Metal. Full Metal é muito importante para o universo dos animes e dos mangás. E já que eu estou tentando trazer aqui no canal filmes baseados em animes, tentando revisitar animes que tem filmes que eu já assisti, mas agora mais velho, e também com o canal no YouTube trazendo uma crítica, eu resolvi reassistir um dos filmes de Full Metal, o lançado em 2011, chamado Full Metal Alchemist, a estrela sagrada de Milos. Filme esse que eu tinha uma recordação que eu gostava dele, que era um filme bom, que era um filme divertido, mas agora, reassistindo, eu percebo que o filme não é tão bom assim. Ele não é ruim, mas ele é simplesmente mediano e poderia ser muito melhor do que ele foi. E para mim, o problema dele, o grande calcanhar de Aquiles, seria que ele é um filme que a história própria e os personagens novos não funcionam de maneira nenhuma. E para esse tipo de filme, os personagens próprios e a narrativa própria tem que funcionar mais do que os personagens que a gente já conhece. Porque hoje em dia, quando a gente vai falar de filmes baseados em animes e mangás, o que eles acabam fazendo? Eles acabam hoje em dia pegando um arco do mangá e adaptando para filme. É só você ver, esse é o novo estilo que eles estão fazendo. Demon Slayer usou isso, Boruto usou isso, Jujutsu Kaisen usou isso, Haikyuu usou isso. Se você pegar vários animes, eles estão sendo filmes desse formato. Mas antes, não era assim que fazia. Antes, eles pegavam o universo e criavam uma história à parte, um spin-off, ou, como muita gente fala, um filler. E é isso que acontece aqui. Eles pegam os personagens de Full Metal, que a gente conhece e ama, principalmente os irmãos como principal, não usam tanto os outros personagens à sua volta, usam mais só eles, e a partir daí eles tentam criar uma história baseada numa nova religião, numa nova tradição e numa nova região que eles vão explorar. Bom, e aí entra aquele ponto. Se você vai ter uma nova história, ela precisa ser envolvente, ela precisa ser cativante. E os novos personagens também precisam ser envolventes, porque os personagens principais, ou os personagens que existem da obra principal, eles não podem ser tão desenvolvidos, eles não podem ter tanto envolvimento em questão de poder. Porque se você desenvolve eles, se você cria camadas e muitos sentimentos para eles, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar criando incoerência para a história principal. Então a história vai percorrer em volta desses personagens que a gente conhece, mas os novos é o que importam, e isso não funciona de maneira nenhuma aqui. O filme ele começa com uma boa introdução, mostrando uma nova região que está sendo oprimida por um povo, um povo que quer destruir eles. Isso é muito interessante. Quando apresenta as quimeras, também é um conceito muito legal. Visualmente o filme apresenta elementos muito interessantes de animação desde o seu começo, mas quando a história realmente começa, você vê que ali está o problema, porque os personagens não são interessantes. Os novos personagens não são interessantes, não são bem trabalhados, não são envolventes e não são bem desenvolvidos ao longo da narrativa. Então a gente, como público, não consegue torcer para eles. E se a gente não torce para eles, se a gente não liga para eles, por que a gente vai se importar com a história deles? E a história desse filme é fraca. Ela não é ruim como um todo, de mal escrita até o final, pelo menos. Mas ela é uma história que ela é simples. E quando você pensa em Full Metal, que é um universo tão rico, tão grande, tão vasto, e que vai além da história simples para trazer conceitos de alquimia e, mais do que isso, trazer conceitos de histórias, de discussões interessantes, esse filme fica muito a desejar. Realmente, se você leu o mangá, assistiu o anime e vê esse filme, você vê que não é a mesma pessoa que está escrevendo a mesma obra. Um é um roteirista para o filme e um é a roteirista realmente para a obra, porque você vê uma diferença
grande de qualidade de universo, explorar aquele universo e desenvolver a história. Porque a história, ela é muito simples. A história, ela não é ruim, como eu falei, ela só é muito, muito simples. E a partir daí, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai cada vez mais não conseguindo criar o interesse do público. Então, quando realmente o filme começa, e começa as sequências de ação depois do prólogo interessante, eles já jogam sequências de ação, já jogam vilões, antagonistas, e a gente como público não sente absolutamente nada. Pelo menos eu não sinto nada. Então a partir daí tem boas sequências de ação, porque o filme é bem animado pelo estúdio Bones. Então a partir daí você consegue ver um bom valor de produção, você consegue ver uma boa fluidez. E isso eu vou falar um pouco mais pra frente, quando for falar realmente da animação, em questão de pontos positivos e negativos da animação. Mas você consegue ver que nesse começo você tem um valor de produção, você consegue ver que tem uma boa parte técnica em relação à fluidez dos personagens dentro de cena, uma boa direção na sequência de ação. Mas quando você pensa, você vê que você não se importa com aquilo, porque a história não é impactante, a história não é tão relevante como poderia ser. E os personagens principais, assim como os que vão aparecendo ao longo da obra, você vê que eles fazem o padrão que é pro fã ter o coração aquecido. É o famoso fan service, onde você percebe que é algo feito pro fã, fica super empolgado, super envolvido, mais porque é algo que ele gosta, está vendo em tela, do que realmente porque aquilo afeta a narrativa. Então isso acontece aqui bastante quando você vê a Estrela Sagrada de Milos. Eles usam alguns poderes, eles usam algumas falas, eles usam alguns movimentos que é para você como público sentir uma nostalgia de estar vendo Fullmetal. E vai lembrar, esse filme tem um ponto muito importante. Fullmetal acabou em 2010, como eu falei. Ou seja, esse é o primeiro filme pós-fim da obra. Então é meio que você está revisitando aqueles seus amigos. Naquele momento, você revê o filme naquele ponto, é como se você tivesse mais um tempinho ali. Então a nostalgia está em alta, você só quer viver mais um tempo naquele universo. Então isso também é um pouco covarde do roteiro de querer usar esse recurso nostálgico e saudosista do público para sentir saudade de algo que ele gosta tanto. A partir daí, você vê que a história vai percorrendo, você vê que as narrativas vão se desenvolvendo, mas como eu falei, nada super expressivo, bem genérico, porque é como se fosse a maioria dos filmes do começo dos anos 2000 e 2010, onde eles realmente não traziam tanta coisa nova. E aí quando o filme tem, já que ele é Fullmetal, ele tem que dar um passo a mais, ele tem que desenvolver um pouco mais a história, aí começa a virar um problema. Porque pra mim, aí o filme sai um problema só do roteiro e vira um problema dos personagens. Porque os personagens que já não são interessantes começam a ter atitudes completamente equivocadas, que acabam incomodando quem tá assistindo. E os personagens principais, pra história andar, eles têm que ter algumas atitudes, principalmente o Edward, que acaba fazendo com que não crie uma coerência com o filme. Ele tem algumas atitudes no filme que não fazem coerência com o que ele faz na obra principal. Então isso acaba virando outro problema. Nesse ponto, o que vende o filme ainda, o que faz você querer assistir, a narrativa que não está funcionando, nem o plot principal, é a animação. Como eu falei, ela é fluida, ela é bem feita, ela é bem animada. Gosto muito de como a direção brinca muito com os cenários e constrói bem o ambiente para a gente entender mais daquela região, desde a parte mais árida até a parte mais de água, a parte mais rica, a parte mais pobre. A direção constrói bem o ambiente, constrói bem o clima e mais do que isso, ele é bem animado na relação da fluidez. Mas tem que ser dito, a animação, por um lado, em sequência de ação, em movimento, ela é fluida, ela é bem feita, você vê um salto técnico absurdo da animação normal para realmente, da animação normal eu digo do anime pro filme, foi pro cinema, mas tem algumas cenas que falta polidez. O que isso quer dizer? Quando você vê uma cena, ela tá meio parada e você acaba vendo que realmente falta um detalhe, parece que tá mal animado, isso é falta de polidez. Isso quer dizer, quando eles fazem uma cena, eles têm que passar mais umas 2 ou 3 vezes uma camada naquela cena para ela ficar o mais perfeito possível. E quando você vê aquela cena que parece que foi feita de qualquer jeito, foi feita às pressas, aquilo é falta de polidez. Se eles polissem melhor a cena, se eles pensassem melhor, uma terceira camada, uma quarta camada, ficaria melhor. E aqui esse é um problema. Quando tem movimento, lindo, fluido, bem dirigido. Quando tá parado, vários momentos são cenas estáticas e vários momentos são cenas onde você vê que falta uma polidez, porque está mal feito o que foi feito ali. E isso acaba incomodando, porque tem vários momentos que a cena fica estática. Então a animação ela é muito boa em alguns pontos e tem coisas muito negativas por outro. E é que nem a narrativa. Alguns momentos a narrativa, a animação inclusive prejudica num ponto da narrativa que já é ruim, porque o filme em alguns momentos ele para te explicar tudo. O filme é expositivo em alguns momentos. E o que acaba acontecendo por causa disso? Já que ele é expositivo, muitas vezes um personagem para contar pro outro. E quando ele para, a cena para também. Então vira uma cena estática que não está tão bem polida, não está bem animada nesse ponto,
com uma exposição que não é necessária. Então esse é um problema. E aí vai chegando pro final do filme, e aí entra a pior coisa do filme pra mim, que é as suas viradas finais. Escolhas finais, viradas, não surpreendem ninguém. Nem não surpreendem, não são bem feitas. Para uma virada funcionar, para uma grande plot twist acontecer, para a gente ficar com a cabeça explodida, a gente, como público, tem que se importar com tudo que está ali. A gente tem que fazer parte da história para entender o que está acontecendo. Essa é um dos piores plot twists que tem, porque eles colocam um personagem que a gente não sabe que existe, não é falado, não é desenvolvido para chegar nesse ponto. Então, a partir daí, ele também não é um bom plot twist. Porque, de novo, não se importa e a história não deixa você participar daquele mistério. Então, esse é outro problema. A sorte do filme é que os dois personagens principais são muito carismáticos desde sempre. Os irmãos são muito carismáticos. O envolvimento deles é muito bom. A animação fluida gera um bom entretenimento ao longo de todas as quase 2 horas de filme. A trilha sonora é impecável e a partir daí ela cria muito uma atmosfera. Então esse é um ponto bom. O ponto onde não envolve a história principal do filme, a história onde envolve os personagens novos, funciona até que bem. Só que o problema é, já que é um filme meio filler, os personagens principais não são o ponto principal aqui. E o principal não funciona, sendo um filme que pra mim não funcionou revisitando. E olha que eu já gostei dele um dia. Concluindo, Full Metal Alchemist, A Estrela Sagrada de Milos, é um filme que eu lembrava muito melhor do que eu lembro hoje em dia. É um filme que tem seus pontos positivos, uma animação que funciona bem, uma boa trilha sonora e 2 personagens carismáticos protagonizando. Mas quando você pensa nesse filme, além disso, você vê que a história não funciona, os personagens não funcionam, a narrativa tem várias incoerências e furos de roteiro, com um final que não funciona de maneira nenhuma, um plot twist que não funciona. Não é o pior filme do mundo, mas com certeza é um filme fraco. E por isso que eu fecho o filme Full Metal Alchemist, A Estrela Sagrada de Milos, com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Full Metal como um todo? Gosta do filme? Não gosta? Gosta do mangá? Gosta do anime? Qual a sua primeira experiência com a obra? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.